Você terminou mais um vídeo sobre produtividade. Salvou mais um artigo para ler depois. Comprou mais um curso que promete organizar sua vida. E enquanto faz isso, sente aquela pontada conhecida. A sensação de que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada. Seu calendário está cheio de intenções. Sua biblioteca digital está lotada de livros pela metade. Sua lista de projetos cresce mais rápido do que sua capacidade de executar qualquer um deles até o fim. E a cada novo conteúdo consumido, a distância entre o que você sabe e o que você vive aumenta um pouco mais. Não é que você seja preguiçoso, você trabalha, você pensa, você se esforça. Mas quando olha para trás, percebe que todo esse esforço produziu movimento, não avanço. Produziu consumo, não construção. Produziu a ilusão de que estava evoluindo, enquanto a vida real seguia igual. E o pior, você sabe disso. Você já percebeu o padrão. Já prometeu a si mesmo que dessa vez seria diferente, que ia parar de consumir e começar a executar. Mas aí aparece mais um insight interessante, mais uma estratégia promissora, mais uma explicação que faz sentido, e você volta para o mesmo lugar. Se você sabe o que fazer, mas não age, o problema não é falta de informação, não é falta de capacidade, e definitivamente não é falta de vontade. É outra coisa, e é sobre isso que vamos falar. Existe um nome para o que você está vivendo. Não é um diagnóstico médico, não é uma falha moral. É um padrão psicológico preciso, e ele tem uma lógica interna que você precisa entender. Obesidade de informação, anemia de execução. Sua mente está cheia, saturada de modelos, frameworks, técnicas, princípios, histórias inspiradoras, estatísticas impressionantes. Você consome conteúdo com a voracidade de quem está construindo um arsenal. Mas quando chega a hora de usar esse arsenal, ele pesa, paralisa, vira ruído. Enquanto isso, sua vida prática, a execução real, os resultados tangíveis, o progresso mensurável está anêmica, fraca, desnutrida de ação sustentada. Você sabe demais e faz de menos. E essa é a contradição mais frustrante que existe para alguém inteligente e ambicioso. Porque a promessa cultural era outra. Você foi ensinado que conhecimento é poder, que informação gera transformação, que aprender é evoluir. E durante muito tempo, funcionou. Você aprendeu, aplicou, cresceu. O consumo de conteúdo era combustível, mas em algum momento isso virou. O consumo deixou de alimentar a ação e passou a substituir a ação. Aprender deixou de ser preparação e virou destino final. E você começou a viver em um estado permanente de quase pronto, sempre absorvendo mais uma coisa antes de começar de verdade. E aqui está a parte que dói. Você sabe que está fazendo isso, você percebe, mas continua. Por quê? Primeiro, isso não é fraqueza. Não é autossabotagem consciente. Não é você sendo irracional ou irresponsável. É sua mente fazendo exatamente o que ela foi programada para fazer. Proteger você do risco. Consumir conteúdo é seguro. Aprender é confortável. Planejar é controlável. Não há falha visível quando você está absorvendo informação. Não há exposição quando você está estudando mais um modelo. Não há risco de incompetência quando você ainda está se preparando. Ação, por outro lado, é perigosa. Executar é expor. Tentar é arriscar falhar. E para uma mente ambiciosa e autoconsciente como a sua, falhar não é só desconfortável, é uma ameaça direta à identidade. Porque você não se vê como alguém comum. Você se vê como alguém que poderia fazer mais, ser mais, entregar mais. E enquanto você não tenta de verdade, essa identidade está protegida. O potencial segue intacto. A imagem interna de capacidade permanece inalterada. Mas no momento em que você age, a realidade aparece. E a realidade raramente corresponde ao ideal que você construiu na sua cabeça. Você descobre que é mais lento do que imaginava, que comete erros que não previa, que o resultado não sai perfeito de primeira. E isso dói. Então sua mente oferece uma solução. Vamos aprender mais um pouco. Vamos nos preparar melhor. Vamos consumir mais conteúdo até termos certeza de que estamos prontos. E você aceita, porque parece razoável, porque parece produtivo, porque consome tempo, energia e atenção. Então, deve estar servindo para alguma coisa. Mas não está.
está adiando o inevitável. E cada adiamento reforça a crença de que você ainda não está pronto, o que aumenta a ansiedade, o que aumenta a necessidade de consumir mais. O ciclo se fecha, e agora você está preso. Vamos desmontar o mecanismo por trás desse ciclo. Porque até você entender a sequência exata que sua mente executa, vai continuar achando que o problema é motivação, disciplina ou gestão de tempo. Não é. Primeiro passo: o gatilho emocional. Algo dispara desconforto interno. Pode ser o tédio de uma tarefa difícil. Pode ser a ansiedade de não saber se vai dar certo. Pode ser o medo silencioso de que, se você tentar de verdade e falhar, vai confirmar que não é tão capaz quanto pensava. Segundo passo: a interpretação automática. Sua mente interpreta esse desconforto como falta de preparo, não como medo, não como resistência natural ao risco, mas como evidência de que você ainda não sabe o suficiente, ainda não está pronto, ainda precisa de mais uma peça do quebra-cabeça. Terceiro passo: a decisão invisível. Aqui acontece a virada. Sua mente toma uma decisão. Vamos buscar mais informação. E essa decisão parece inteligente, parece responsável. Afinal, você está sendo criterioso, estratégico, rigoroso. Não está procrastinando, está se preparando. Quarto passo: o comportamento compensatório. Você abre um vídeo, lê um artigo, compra um curso, salva um post, anota mais um insight e sente alívio imediato. Porque está fazendo alguma coisa, está produzindo movimento, está engajado em um processo que parece evoluir você. Quinto passo: o reforço do padrão. Esse alívio funciona como recompensa. Sua mente aprende. Quando sentir desconforto diante de ação real, consumir conteúdo resolve. E na próxima vez que a mesma situação aparecer, a resposta automática é a mesma: consumir em vez de executar, aprender em vez de fazer. Sexto passo: o custo acumulado. Enquanto isso, o tempo passa. Os projetos seguem parados. A distância entre intenção e execução aumenta. E a identidade que você queria construir, a de alguém que faz, que entrega, que constrói, fica cada vez mais distante. Perceba, não há falha moral aqui. Não há preguiça. Há um sistema interno funcionando perfeitamente para proteger você do risco de exposição. O problema é que esse sistema está produzindo exatamente o resultado oposto ao que você quer. Agora vem a parte que vai incomodar, mas é necessária. Você ganha alguma coisa mantendo esse padrão. Não ganha resultados, não ganha progresso, mas ganha algo que, no nível psicológico profundo, é mais valioso para sua mente: proteção da identidade. Enquanto você está consumindo conteúdo, você é alguém que está evoluindo. Alguém que se importa com o desenvolvimento. Alguém inteligente, curioso, em processo. E essa identidade é confortável, é segura, é socialmente aceitável. Mais do que isso, enquanto você não tenta de verdade, o potencial permanece intacto. Você pode continuar acreditando que, se realmente quisesse, se realmente se dedicasse, seria capaz de muito mais. Essa crença funciona como um colchão psicológico. Ela protege você da possibilidade dolorosa de descobrir que talvez você não seja tão extraordinário quanto imagina. E tem outro ganho: controle. Consumir é controlável. Você escolhe o que ler, o que assistir, o que estudar. Execução, por outro lado, é imprevisível. Você não controla o resultado, não controla o tempo que vai levar, não controla se vai funcionar ou não. E para alguém que valoriza competência e previsibilidade, isso é insuportável. Então sua mente oferece uma barganha. Vamos ficar na zona de controle. Vamos continuar aprendendo. Pelo menos aqui sabemos o que esperar. E você aceita. Porque a alternativa, expor-se ao risco, aceitar a imperfeição, enfrentar a possibilidade de falhar, exige um tipo de coragem que não pode ser comprada com informação. Exige desapego da identidade idealizada. Exige aceitação de que construção real é sempre bagunçada, lenta e incerta. Mas aqui está o problema. Enquanto você protege a identidade, você perde a vida. Vamos quantificar o que você está pagando por essa proteção. Primeiro custo: tempo irreversível.
Cada hora gasta consumindo conteúdo é uma hora que não volta. E não é só a hora em si, é o efeito composto que você perdeu. Se você tivesse começado aquele projeto há 6 meses, mesmo executando mal, hoje você teria 6 meses de aprendizado real. Teria erros corrigidos, teria ajustes feitos, teria algo tangível. Mas você tem mais conhecimento teórico. E conhecimento teórico sem aplicação não acumula valor. Ele evapora. Você esquece. E quando finalmente decide agir, descobre que precisa reaprender o que já sabia. Segundo custo, identidade corroída. Toda vez que você escolhe consumir em vez de executar, você reforça uma narrativa interna. Eu sou alguém que sabe, mas não faz. E com o tempo, essa narrativa vira identidade. Você deixa de se ver como executor, passa a se ver como eterno aprendiz, como alguém que sempre está quase pronto. E o pior, você começa a se tratar de acordo com essa identidade. Para de se cobrar resultados. Para de esperar a consistência de si mesmo, porque afinal, você ainda está aprendendo. Terceiro custo, resultados que não existem. Enquanto você acumula insights, outras pessoas, talvez menos preparadas, talvez com menos informação, estão acumulando resultados. Porque elas entenderam algo que você ainda resiste. Execução imperfeita gera mais aprendizado do que estudo perfeito. E a cada ciclo, a distância aumenta. Não porque você é incapaz, mas porque você está jogando um jogo diferente. Você está otimizando para saber. Elas estão otimizando para fazer. E no final, quem faz mal vence quem sabe bem e não faz nada. Quarto custo, a fadiga interna. Tem algo que ninguém fala. Carregar obesidade de informação cansa, porque sua mente sabe. Ela sabe que você está adiando. Ela sabe que o conhecimento está parado. E essa dissonância cognitiva gera uma fadiga silenciosa, constante, que você não consegue nomear. Você se sente cansado sem ter feito nada, porque o peso não é físico, é psicológico. É o peso de saber e não agir. É o peso da incoerência entre o que você entende e o que você vive. E um dia você acorda e percebe. Gastou anos preparando uma vida que nunca começou. Então o que muda? Primeiro, você precisa trocar a identidade. Não de aprendiz para mestre, mas de aprendiz eterno para executor em formação. Executor em formação significa alguém que age imperfeito, que aprende fazendo, que aceita não saber tudo antes de começar, que valoriza progresso real mais do que preparo perfeito. Essa identidade muda tudo, porque ela inverte a prioridade. Você deixa de perguntar "estou pronto" e passa a perguntar "o que posso fazer agora? Com o que sei agora?". Você deixa de otimizar para certeza e passa a otimizar para movimento. E isso dói no começo, porque você vai produzir coisas ruins, vai cometer erros evitáveis, vai se sentir incompetente. Mas é exatamente aí que a mágica acontece, porque incompetência visível é a porta de entrada para a competência real. Você só aprende de verdade quando erra, corrige, tenta de novo. E isso não acontece consumindo conteúdo, acontece executando. Segundo, você precisa aceitar que informação não substitui experiência. Nunca substituiu, nunca vai substituir. Você pode ler 1000 livros sobre natação. Quando entrar na água, vai engasgar. E tudo bem, porque engasgar é parte do processo. Terceiro, você precisa redefinir o que significa estar pronto. Pronto não é saber tudo. Pronto é estar disposto a começar sem saber tudo. É aceitar que a curva de aprendizado é íngreme e desconfortável, e começar mesmo assim. E quarto, você precisa dar permissão para ser medíocre, por um tempo, porque mediocridade executada é o único caminho para a excelência. Não existe atalho, não existe pular a fase de ser ruim. Todos que hoje são bons foram ruins no começo. A diferença é que eles aceitaram ser ruins em público, e você está tentando ser bom em privado. Não funciona assim. Agora, 3 microajustes reais, não mágicos, não heróicos, mas possíveis. Primeiro microajuste. Pare de consumir conteúdo sobre o que você já sabe. Você já sabe o suficiente. Provavelmente mais do que suficiente. O problema não é falta de informação, é excesso de informação não aplicada. Então a regra é simples. Antes de consumir qualquer conteúdo novo, execute algo que você já aprendeu. Literalmente.
Pegue a última coisa que você salvou, estudou ou anotou e faça alguma coisa com ela, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, mesmo que demore 10 minutos. Execute. Só depois disso, você tem permissão para consumir mais. Essa inversão quebra o padrão de acumulação sem aplicação. Segundo microajuste, substitua listas de projetos por um projeto único. Obesidade de informação gera obesidade de intenções. Você tem 10 projetos na cabeça, 15 ideias anotadas, 20 coisas que um dia vai fazer. E isso paralisa, porque sua mente não sabe por onde começar. E quando não sabe por onde começar, consome mais conteúdo. Então escolha um. O critério não é qual vai mudar minha vida, é qual eu consigo começar hoje, com o que sei hoje, em 30 minutos. E ignore todo o resto até esse um estar funcionando. Não perfeito, funcionando. Você pode voltar aos outros depois. Mas enquanto não executar um, você não tem clareza suficiente para escolher o próximo com critério. Você está escolhendo no escuro. Terceiro microajuste. Troque aprender sobre por documentar enquanto faz. Quer aprender produtividade? Pare de ler sobre produtividade. Escolha um sistema simples e documente o que acontece quando você tenta usá-lo por 7 dias. Anote os erros, anote as travas, anote o que funcionou e o que não funcionou. Quer aprender a escrever? Pare de estudar técnicas de escrita. Escreva 200 palavras por dia durante uma semana e documente as dificuldades. Onde você travou? Que tipo de resistência apareceu? O que você descobriu fazendo? Esse deslocamento, de consumir para aprender para fazer e documentar para aprender, é talvez a mudança mais brutal que você pode fazer, porque transforma a informação passiva em experiência ativa, e experiência ativa é a única coisa que muda comportamento de verdade. No final, é uma escolha. Você pode continuar protegendo o potencial, continuar acumulando conhecimento, continuar sendo a pessoa que sabe muito e faz pouco. É uma escolha legítima, tem ganhos psicológicos reais. Ou você pode aceitar o risco, aceitar ser ruim no começo, aceitar que execução imperfeita é melhor que preparo infinito, e começar a construir uma identidade baseada não no que você sabe, mas no que você faz. A diferença entre essas duas escolhas é simples. Uma protege a imagem, a outra constrói a vida. E aqui está a verdade final. Você não precisa de mais conteúdo. Você precisa de coragem para agir com o que já sabe. E coragem não vem de vídeos, cursos ou livros. Vem de você decidir que o desconforto de executar mal vale mais que o conforto de saber bem e não fazer nada. Se esse tipo de clareza te serve, você já sabe onde voltar quando perceber o padrão de novo. Esse canal é para quem prefere entender a própria mente antes de tentar se consertar. Não oferecemos motivação. Oferecemos espelho. Obesidade de informação. Anemia de execução. Agora você sabe o nome, sabe o mecanismo, sabe o custo. O que você faz com isso é escolha sua.